Bem-vindos a mais um Simpósio Próximo. Um dos grandes problemas do mundo contemporâneo é a perspectiva pela qual o ser humano se considera um indivíduo. Um indivíduo desconectado da vida dos outros, um indivíduo fechado, engrandecido em si mesmo, o que leva o ser humano à perda daquilo que seria um dos aspectos fundamentais da sua condição. O fato de que o ser humano provém de uma comunidade, de um nós. Acontece em comunidade, em nós, e caminha em direção a um outro sentido de comunidade. Morrer entre nós. A perspectiva fundamental é que a condição humana, ela é sempre comunitária, ela é sempre conciliar. Isto é tão fundamental que esses elementos são importantes não só no eixo da existência, no eixo da história, mas é também condição fundamental da maneira pelo qual cada um de nós está constituído em sua interioridade. A perspectiva é que até mesmo a consciência que nós temos sobre si mesmo, a capacidade que nós temos de pensar, é sempre uma experiência de diálogo com muitos. É sempre uma experiência polifônica. O nosso eu, o nosso pensamento, nasce sim por uma consciência comunitária em que, por diferentes vértices, chegamos, por fim, a uma afirmação, a uma proposição que expressa o nosso modo de ser em cada instante. A esse respeito, Mikhail Bakhtin afirma: de modo geral, a pacificação e a fusão de vozes, mesmo nos limites de uma única consciência, não pode ser um ato monológico. Bakhtin, com esta frase, está explicitando que, na verdade, na nossa própria interioridade, não existe uma única voz, mas existe, sim, a voz daqueles que nos constituíram. Existe um coro de vozes de amizade que possibilita o ato desse instante. E ele continua. Mas pressupõe a comunhão de vozes no personagem com o coro. Mas para isso é preciso dominar e abafar as vozes fictícias que se entremeiam na verdadeira voz humana e a imitam. Do que fala Bakhtin? Bakhtin já explicitava que ele tinha consciência que se introduzia na consciência humana vozes estranhas à experiência comunitária. Vozes do egoísmo, vozes do individualismo, vozes do anseio de poder, vozes digitalizadas, vozes que vêm de um determinado horizonte político que destitui a condição comunitária da situação humana. Bakhtin reconhecia que era necessário, na interioridade de si mesmo, reconhecer aquela voz que é humana, que guarda a memória do ethos, que guarda a memória do anseio e da possibilidade de amizade, de todas as outras vozes que possam ocupar a nossa interioridade, que são vozes da violência que destituem o ethos humano. Vivemos, sim, nessa experiência de interioridade comunitária entre nós,
E somos, sim, habitantes nesse tempo histórico em que recebemos, no bojo do nosso ser, a história daqueles que nos precederam e que nos ofertaram, por meio de suas vidas, por meios da cultura, a sua experiência, a sua sabedoria do que é o viver humano. Outro autor, com a lucidez da consciência dessa dimensão histórica do ser humano, Boris Pasternak, em seu livro Dr. Zhivago, afirma: somos a derradeira lembrança de tudo que foi infinitamente grande, de tudo quanto se fez no mundo durante os milênios que decorreram entre eles e nós, e em lembranças daquelas maravilhas que nos precederam. Nós respiramos, nós amamos, nós choramos. Obrigado.